Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E esta semana o cronista do Expresso pôs mãos à obra para desempenhar um trabalho chato, mas que tem de ser feito. Estou a citá-lo. Entramos assim, dentro de instantes, nas entrelinhas e nas linhas da Operação Marquês. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. Falemos então da mais recente decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que se pronunciou sobre o recurso interposto pelo Ministério Público contra o parecer do juiz Ivo Rosa, que há 5 anos decidiu levar José Sócrates a julgamento por 6 crimes, 3 de branqueamento de capitais e outros 3 de falsificação de documentos. O coletivo de juízas repôs grande parte da acusação do Ministério Público e o ex-primeiro-ministro responde agora por 22 crimes, incluindo 3 de corrupção. Comecemos por aqui. Ficou surpreendido pelo facto desta leitura ter sido completamente diferente da primeira decisão? Sim e não. Nós, infelizmente, estamos numa fase da nossa justiça em que isto parece as decisões dos árbitros e do VAR no futebol. O árbitro decide uma coisa e depois o VAR decide outra. O que é mau? É mau porque a falta de uniformidade das decisões judiciais faz com que os cidadãos olhem para isto pensando assim: se o processo vai parar ao juiz A, é provável que ele decida conforme quer o Ministério Público. Se vai parar ao juiz B, é provável que decida conforme quer a defesa. Isso é mau para a justiça, de facto. É mau, sobretudo, para a imagem da justiça junto à população, não é? Exatamente. Passemos aos factos concretos. O Miguel leu a acusação original do Ministério Público, a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa e, por fim, o novo acórdão da relação. Quer partilhar connosco as suas conclusões? Bom, a acusação original do Ministério Público demorou-me alguns 2 meses a ler, porque são 4.000 páginas. A decisão do juiz Ivo Rosa ainda é maior do que isso. Eu li uma súmula dela, não li toda, devo dizer, e agora li as 683 páginas do acórdão da relação, li integralmente. Eu creio, aquilo que é o principal para dizer é que Sócrates é agora levado a julgamento, Sócrates e Carlos Santos Silva, por um crime que é diferente daquele que estava na acusação, e isso é o ponto principal. Ou seja, na acusação, Sócrates, o Ministério Público acusa-os de corrupção para a prática de ato lícito e acusa os corruptores de corrupção ativa para a prática de ato ilícito. Ou seja, há aqui uma discrepância. Por um lado, Sócrates e Santos Silva teriam sido corrompidos para praticar um ato lícito, mas os corruptores tê-los-iam corrompido para praticar um ato ilícito. E, perante isto, o juiz Ivo Rosa fez aquilo que tinha obrigação de fazer. Disse, bom, se eles vêm acusados de praticar, terem sido corrompidos por um ato lícito, esse crime já prescreveu. E, assim, não os pronunciou por isso. A relação olha para isto e diz, bom, houve aqui um erro do Ministério Público e, portanto, deve-se entender que, de facto, o Ministério Público queria dizer outra coisa, queria dizer que eles foram corrompidos para ato ilícito. Mas esta dedução do Tribunal da Relação a mim não me parece sustentável, nem juridicamente, nem sustentada nos factos, porque os 3 casos de corrupção de que Sócrates e Santos Silva são acusados, nenhum deles, a meu ver, consubstancia a prática de um ato ilícito. Pode ter havido corrupção, claro, mas nunca seriam atos ilícitos. Agora, o principal é isto, é que com esta decisão as senhoras desembargadoras violaram um princípio fundamental de direito penal, é que ninguém pode ir a julgamento por crimes de que não foi acusado e de que por isso não se pode defender, porque uma coisa era a defesa ter sido confrontada com um tipo de crime ou ter sido confrontada com outro tipo de crime. Ao fazerem isto, as juízas conseguiram ultrapassar o prazo de prescrição, porque a corrupção para a prática de ato ilícito é de 10 anos e a outra era de 5 anos.
e assim declararam os crimes não estão prescritos, portanto eles vão a julgamento por corrupção. Isto é o essencial do acórdão da relação. Depois o resto é esmiuçar os indícios se de facto houve prática de corrupção, se os atos eram lícitos ou não eram lícitos, etc. Isso já é matéria que, digamos, de mais técnica, que eu tento no meu texto abreviadamente explicar. Não é fácil, como a Paula entende, a Paula também deve É bastante complexo, diria até. É bastante complexo traduzir jurisdices para português e resumir uma questão tão grande e tão complicada e tão diversa em poucas palavras. Este processo marquês é um exemplo acabado daquilo que são os megaprocessos e que não tinha nenhuma necessidade de ser um megaprocesso. Por exemplo, quando elas se ocupam da OPA da SONAI APT e concluem que José Sócrates foi corrompido por Ricardo Salgado para se opor à OPA da SONAI APT. Ok, podiam ter ficado por aí, mas embaladas por isso, de repente começam a ocupar-se da questão de que Henrique Granadeiro e Zena Albava também terão sido corrompidos por Ricardo Salgado para que depois a PT fizesse aquele empréstimo ao Grupo Espírito Santo. E metem tudo no mesmo processo. E eu pergunto, porquê? Não faz sentido nenhum. Porque depois são centenas de páginas a elaborar sobre esse caso, sobre a corrupção de Granadeiro e Zena Albava por Ricardo Salgado. E aí não entra nem uma única vez o nome de José Sócrates. Então porquê é que se mete isso no processo marquês em vez de pôr num processo ao lado? Este é apenas um exemplo. No caso de Valdo Lobo, a mesma coisa. A mesma coisa. Lá estão outros dois fulanos que não têm nada a ver com José Sócrates e que também são num processo também de corrupção, tudo metido no mesmo saco. Então a ideia que me dá, e eu digo isto desde o início, é que o Ministério Público quis fazer, num só caso, o julgamento de todo o regime. Ele era o Grupo Espírito Santo, ele era a PT, que era a empresa mais importante de Portugal na altura, e ele era José Sócrates, tudo junto, fazer o julgamento num regime inteiro, em vez de julgar só um caso. E assim se transforma um processo que já é complexo num mega processo. O Miguel, na sua crónica desta semana, chega a referir-se a um verdadeiro contorcionismo jurídico por parte do Tribunal da Relação para arrasar, no fundo, fazer tábua rasa das decisões do juiz de instrução Ivo Rosa. Acha que as juízas desembargadoras arriscariam uma decisão agora mal sustentada que muda por completo este processo e que vai ser muito escrutinada pelos seus pares se não tivessem fundamento para isso? Bom, eu acho que sim, porque não há recurso normal da decisão delas. Agora, Paula, repara numa coisa, Ivo Rosa, como eu digo, é o único dos intervenientes que garantidamente leu o processo todo. E o processo todo, a certa altura, quando ele dá o despacho de instrução, o despacho instrutório, o processo principal já ia nas 56 mil páginas, só o processo. Depois havia caixotes de documentos com escutas telefónicas, com documentos apreendidos, etc., com extratos de contas bancárias que era preciso olhar atentamente. Ele fez tudo isso. A certa altura ele faz um despacho para a Defesa e para o Ministério Público a dizer porque é que está atrasado no despacho instrutório. E só esse despacho tem 40 páginas em que ele explica tudo o que está em análise, tudo o que ele se tem que ocupar. E é uma coisa impressionante ver o trabalho que este homem teve, é absolutamente incrível. E quando eu digo que ele é a única pessoa que garantidamente viu o processo todo, é porque a acusação, a certa altura, porque eles estavam em cima do prazo limite para fazer uma acusação, a acusação é feita por 7 procuradores. Eles dividem o processo marquês em 7 partes e cada procurador fica com uma parte. Portanto, aquilo que é mais do que provável que tenha acontecido é que nenhum dos procuradores que fez a acusação leu o processo todo. Cada um leu uma parte, de 7 partes. E agora, no acórdão da relação, também está dividido em três mãos, em 3 cabeças, não é? Portanto, também é provável que cada uma delas tenha lido apenas 1/3 do processo, enquanto que Ivo Rosa leu tudo. E Ivo Rosa, ao contrário do que algumas pessoas gostam de fazer passar, é um belíssimo jurista. Quem tenha algumas noções de direito e leia os fundamentos das decisões dele, vai ver que ele não fez nada em cima do joelho. E neste processo marquês, para além da decisão instrutória em si mesmo,
ele tem centenas de decisões instrumentais, do género, porque é que ele aceita esta prova e não aceita aquela, porque é que ele valida esta escuta telefónica e não valida aquela, porque é que ele acha que este extrato da conta bancária é de estar nos autos e não é, porque é que esse extrato de conta bancária prova isto e não prova aquilo. São centenas de decisões. E nessas centenas de decisões, elas só concordam com uma, que é a não pronúncia da filha de Armando Vara, Bárbara Vara. É a única coisa em que elas estão de acordo com o juiz. Ou seja, poderiam achar que 50% das decisões dele estavam erradas, 70%, 90%, 99%. Agora, uma em centenas, Paula, isto não é normal. Digamos que não é normal. Eu acho que isto revela, desde logo, como eu digo, uma postura prévia de não apenas ir contra os arguidos, mas ir contra o juiz recorrido, que hoje é colega dela já no Tribunal da Relação. Portanto, parecia aqui uma intenção. Na sua opinião, a imagem do juiz depois desta decisão da relação não fica beliscada? Não fica posta em causa? Depende, é aquilo que eu digo. Se quiser olhar para isto em termos de clubismo futebolístico, sim, quer dizer, eu cito no meu texto aquilo que, em minha opinião, escreveu com grande infelicidade o diretor do Público, quando diz que a opinião pública já tirou há muito tempo as devidas conclusões do processo. E foi a partir daí que eu resolvi escrever este texto, porque eu pergunto, mas que devidas conclusões? Como é que a opinião pública está informada para poder tirar conclusões e ainda por cima devidas? Não, isto dá muito trabalho a estar informado, não é fácil de fazer. O Miguel que o diga, não é? Neste caso em particular. Exatamente, e portanto, quer dizer, as pessoas que já tiraram as devidas conclusões sem estarem informadas, obviamente que têm uma postura contra o juiz Ivo Rosa e tinham outra postura em relação ao juiz Carlos Alexandre, é evidente, se tiver numa postura de clubismo. Agora, quem quiser olhar para isto com olhos de ver, eu acho que pode concordar ou não eu acho que o processo Marquês, como eu escrevo no fim, tem coisas nebulosas, há ali movimentos de dinheiro que são nebulosos. A minha tese coincide mais com a do juiz Ivo Rosa, ou seja, eu acho que Carlos Santos Silva aqui é a chave do enigma. Eu acho que a maneira como ele ganha aquela fortuna de 34 milhões da Suíça é, para dizer o mínimo, é obscura. Agora, eu acho que ele é o dono do dinheiro e eu acho que José Sócrates usa largamente esse dinheiro porque sabe que esse dinheiro não vai parar às mãos do amigo de uma forma limpa e, portanto, está à vontade para usar esse dinheiro. Esta tese é diferente. Esta tese não faz de Sócrates corrupto, mas faz de Sócrates usufruário de dinheiro que não é limpo do amigo. É outra coisa. Só que o Ministério Público apostou desde o início na corrupção de José Sócrates e, portanto, para isso tem que partir de um princípio e parte do princípio em todo o processo. Há 34 milhões de euros que estão na Suíça e esse dinheiro é de Sócrates. Conclusão número 1. Conclusão número 2. Se o dinheiro é de Sócrates, só lhe pode ter vindo de corrupção. E a partir daí vai à procura de provas. Faz o caminho inverso de Ivo Rosa. Ivo Rosa começa por ver todas as provas da acusação e vai trepando por ali acima para no final chegar a uma conclusão e diz não há prova que este dinheiro seja de Sócrates, não há prova que tenha vindo de corrupção. Agora, há muitas dúvidas em relação à origem do dinheiro na titularidade de Carlos Santos Silva. O Miguel considera que José Sócrates não devia recorrer mais e devia, isso sim, fazer questão de provar a sua inocência. Quem não teme, é isso? Se estiver inocente. Quer dizer, o que eu digo é, no lugar dele, se eu estivesse inocente, eu queria ser julgado em tribunal. Eu acho que do ponto de vista político e pessoal, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa inocente é acabar por não ser julgado porque multiplicou de tal maneira os incidentes processuais que o processo acabou por prescrever. Isso é o pior, porque jamais o nome dele ficará limpo se ele não conseguir um julgamento é que lhe diga, olha, você está inocente. Então, e como é que comenta o facto da primeira reação do ex-primeiro-ministro ter sido logo a reação de acenar com mais um recurso? Porque eu compreendo também que, por um lado, seja um bocado uma violência uma pessoa ver-se levada a julgamento por um crime de que não foi acusado, como eu expliquei no princípio. Ele é acusado de um crime, é não pronunciado pelo juiz de instrução por esse crime porque estava prescrito,
E a relação vem, volta atrás e diz, não é esse crime que você foi acusado, houve um erro da acusação, de facto acusaram-no por esse crime, mas o que eles queriam era acusá-lo por outro. Ora, isso é, digamos, é o tal contorcionismo jurídico de que eu falo e que na prática resulta que ele acaba a ser julgado por um crime que não foi acusado. Isso é uma violência de aceitar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele, pronto, podia dizer isso publicamente e podia dizer, apesar de eu ir a julgamento por um crime de que não me acusaram, eu quero ir a julgamento porque é a única hipótese que eu tenho de provar a minha inocência. Era isto que eu faria no lugar dele, se estivesse inocente, repito. Passamos agora da Operação Marquês para uma outra ainda sem nome atribuído e entramos na fase do improviso. Foi há pouco mais de uma semana que um vasto número de inspectores aterrou na Madeira, onde fez buscas e detenções. Entretanto, já aconteceram várias coisas, demitiu-se o chefe do Governo Regional, demitiu-se também o presidente da Câmara de Funchal, que continua detido e, eventualmente, não sabemos bem, a ser interrogado, e lançam-se dúvidas sobre como se resolve politicamente a questão. Miguel, a Madeira sobrevive sem ter eleições, na sua opinião? Deixe-me fazer uma declaração prévia. Eu gosto muito da Madeira e gosto muito dos madeirenses, que acho pessoas simpaticíssimas, ótimos anfitriões, gosto muito de ir à Madeira. Agora, eu não consigo levar a sério o que se está a passar na Madeira. Eu acho que isto é uma espécie de, nem sei dizer, é como se houvesse um jogo para crianças, vamos brincar à política. E então o cenário é o que se está a passar na Madeira. Eu acho aquilo uma espécie de brincadeira, um mini Portugal político para crianças brincarem. E eu já deixei de perceber tudo aquilo. Temos um representante da República, Dr. Irineu Costa, se não estou em erro, que faz um acordo de demissão com o presidente do Governo Regional. Chegam a acordo para ele ser demitido, mas diz eu demitiu, mas em abstrato, porque em concreto não o demiti bem. Depois o senhor demite-se um dia, não se demite do outro. O próprio partido não sabe se há de querer que ele se demita, se não quer. Vem o CDS, que é parceiro da coligação, de pedir para ele se demitir e para irem para eleições, depois não quer ir para eleições. Depois tudo isto está nas mãos do partido da Couve de Bruxelas, que é o PAN, que tem uma única deputada e que de repente está no centro disto tudo, que falam de todos os dias em Lisboa e fala no Funchal. Ontem vi a senhora reunida com o tal doutor Irineu Barreto, fica já agora aqui Barreto, confirmado o nome. A senhora, que é uma jovem menina, reunida com o doutor Irineu, que parece uma réplica das audiências do nosso Marcelo em Belém, e ela sair rodeada de jornalistas como se fosse uma vedeta da política nacional, porque tem nas mãos a solução para a continuidade ou não do governo regional. Mas tudo isto, a sério, parece-me um teatro de sombras, um jogo da política, e o que eu constato é o seguinte: na Madeira, e desde há 50 anos se sabe que as coisas não se passam de uma forma normal, e que, sendo o poder político sempre da mesma natureza, é óbvio, é evidente e é fatal que o que acontece ali não é transparente, não pode ser transparente. Aquilo gira tudo à roda de 200 ou 300 pessoas que ou estão no governo, ou estão nas autarquias, ou estão na oposição no Parlamento, ou estão nas empresas públicas, ou estão nas empresas privadas. E todas as decisões políticas, todos os negócios andam à roda desta gente, que está sempre a cruzar-se. Porque fulano é gestor de uma empresa privada, que quer fazer um projeto numa zona protegida, mas a mulher dele é cunhada do secretário regional do Ambiente, que é quem tem que autorizar aquilo, que por sua vez é casado com o presidente da Câmara, que não sei o quê. Quer dizer, está tudo cruzado. Está tudo cruzado. É um mini universo político e negocial. É um microclima político. É um microclima político e negocial onde fatalmente, as coisas não podem correr transparentemente bem. E posto isto, acha que isto só se resolve, quer dizer, este imbróglio todo que está criado, pelo menos do ponto de vista daquilo que é, de alguma forma, olhar objetivamente para o que se passa, com ou sem eleições? Bem, eu não sei. Eu acho que as eleições não vão mudar nada, porque tudo isto tem que ver com o tal microclima político. Mas legitimam uma solução governamental. Que provavelmente será semelhante à mesma, e mesmo que não seja, são sempre as mesmas pessoas, elas vão andar à roda, vão ser sempre as mesmas.
E não é o Chega que vai mudar o que é que seja, porque até como vemos aqui, quer dizer, o Chega não existe, a nível de quadros não existe nem lá, nem cá. Os quadros do Chega são os dissidentes do PSD, os dissidentes do CDS, não passa disso, portanto serão sempre as mesmas pessoas. A forma de funcionar da política madeirense será sempre igual ao que foi até aqui, cruzada com os interesses negociais, com os interesses empresariais, uma mistura entre poder político e poder económico que eu não vejo como desatar isso. Não vejo, uma cultura política que era urgente mudar, provavelmente. Era, mas que eu não sei se é possível, porque aqui, para todos os efeitos aquilo é uma ilha. Vive como uma ilha, autocentrada, diversa de tudo o resto. São 120 mil pessoas, se não estou enganado, ou 150 mil pessoas, e a massa crítica daquilo reduz-se às tais 200 a 300 pessoas. E é isso. E hoje foi dia de desenvolver um trabalho chato, mas que tem que ser feito, a Operação Marquês, e não só, em mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização ficou a cargo de João Martins. Já sabe, para a semana regressamos com mais atualidade.